Oi, 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 gente! Tudo lindo por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinho e Prosa. E nosso episódio de hoje, eu já começo aqui com uma pergunta daquelas para doer, hein? Você já parou para pensar quem é que está definindo o que é bom para você? É você mesmo? Ou as expectativas que colocaram sobre você? Sua família, a sociedade, o status, a ideia de sucesso que implantaram por aí? Porque muitas vezes a gente faz escolhas achando que estamos decidindo por nós, mas na verdade só estamos tentando caber, agradar, só ficar ali meio invisível. E aí a gente escolhe um caminho, uma profissão, uma carreira, uma versão de vida que naquele momento, às vezes, até parecia fazer sentido. Só que conforme o tempo vai passando, né, minha gente? A gente vai percebendo que não era isso. Isso tem me desconectado de mim. Isso só tem feito sentido para os outros. Quando isso acontece, vem um puta desconforto. Sensação de estar vivendo algo que não combina com a gente, que não combina com quem nós somos hoje. Então, nosso brindezinho de hoje é que a gente conversar aqui, prosear sobre escolhas, sobre coragem, mas principalmente sobre a possibilidade real de poder mudar de rota. Abre o seu vinho, respira fundo, porque talvez escolher de novo não seja uma fraqueza, mas seja maturidade. Vem comigo e solta a vinheta. O nosso vinho de hoje é um vinho daqueles provocantes. Sabe aquele vinho que você põe na boca assim, às vezes, fala assim, ó. Ai, acho que eu não gostei desse trem, não. Sabe quem nunca tomou vinho seco? Aí você vai tomar a primeira vez, você fala assim, esse trem velho, ruim, amargo. Aí depois você vai experimentando, você fala assim, o trem é bom, não gosto mais do vinho doce, eu gosto é desse. É esse vinho aqui, ó. Eu escolhi ele justamente por isso. Porque ele é assim, ele traz camadas. No primeiro momento você fala, gostei não. Aí depois você fala, gostei. Agora eu gostei muito. Sabe, a coisa nem sempre se revela de cara. Às vezes precisa de um tempo, de maturação, para a gente perceber que fez sentido e é bom, tá? E lembrando, né, galera, bebida alcoólica só para maiores de 18 anos. Um brinde a nós quanto metamorfoses ambulantes. E aí, para a gente começar pra valer essa nossa prosinha, gente, às vezes eu fico pensando, isso aqui que eu vou trocar de vinho e prosa por café e prosa. Pôr um cara de pão, de queijo, de broca, assim, ó, pra gente comer. Mentira, porque eu não vou falar, eu só vou ficar com a boca cheia, né? Voltando pro nosso episódio, que eu tava aí divagando, às vezes, a gente escolhe, e olha, a gente aprende a escolher desde pequeno. Tem que escolher isso, tem que escolher aquilo, tem que escolher aquilo, tem que escolher a faculdade, tem que escolher a carreira, tem que escolher os caminhos, tem que escolher o que você quer fazer, tem que escolher isso, tem que escolher aquilo. Poucas vezes a gente é estimulado a avaliar e analisar essas escolhas. Sabe? É como se a gente tivesse que escolher o tempo todo, sem nunca pensar sobre elas. E aí, com o tempo, né, às vezes, essas escolhas vão pesando. E a gente começa a ter consciência, inclusive maturidade, para pensar e repensar sobre elas. Para pensar que algumas decisões antigas, elas não fazem mais sentido. O problema é que quase sempre, quando a gente está pensando sobre essas decisões, o mundo está acontecendo, a vida está acontecendo, e mudar de ideia soa como um fracasso.
É como se a gente tivesse que admitir que deu errado ou que aquilo não é bom. Só que quando a gente pensa sobre isso, é como se eu fracassei e tudo que eu vivi vai ser anulado. Tudo que eu vivi vai perder o sentido. E não é isso, né, gente? Mudar de ideia não inviabiliza, não invalida aquilo que a gente já viveu, né? Todo o seu esforço, toda a dedicação, toda a sua história, né? Isso que faz você conseguir, inclusive, racionalizar sobre as suas escolhas agora, né? O que é bom antes, às vezes não seja mais bom agora e tá tudo bem. O que eu penso muito, sabe, é que o que machuca não é mudar, é permanecer aonde não faz mais sentido. Porém, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em todos os julgamentos que vão vir. Todo mundo dizendo, não faça isso, você está numa carreira maravilhosa, você está com uma vida maravilhosa, para que você vai mudar? E aí a gente fica com medo. E aí o medo faz o quê, cara? Paralisa a gente. O medo de começar do zero, o medo do julgamento, o medo de ouvir que você está jogando tudo fora. Mas ninguém joga, na verdade, uma vida fora quando você escolhe coisas diferentes, quando você escolhe viver melhor, quando você escolhe estar mais próximo da sua essência. Escolher de novo, escolher mudar, também é escolher você, né? E aí um brinde, inclusive, a isso. A novas escolhas, novas possibilidades, sobre não continuar insistindo naquilo que já não te faz mais sentido. E para bater um papo sobre isso, quero contar uma história para vocês. Desde os 14 anos, eu trabalho com RH. Sempre trabalhei com RH. Eu trabalhei numa papelaria e lá acabava que eu tinha muito contato com advogados trabalhistas que me apresentavam uma visão de RH um pouco diferente do que eu vivi depois, tá? Mas eu nunca saí do RH. Comecei lá e fui galgando, fazendo a minha carreira. Inclusive, eu não sei se eu já falei isso na temporada passada, mas eu escolhi psicologia por conta do RH. Eu não escolhi psicologia por nenhum outro motivo utópico, assim, bonito, altruísta, não foi. Eu escolhi para continuar em RH. E sempre trabalhei com isso, né? Até brinco que se RH deixasse de existir, eu tava, fodida. E aí é onde eu quero chegar com essa história, né? A vida toda numa carreira de RH. Comecei lá como jovem aprendiz, finalizei aí em altos cargos, né? Como executiva de RH. Poxa, sendo referência, ganhando vários prêmios. Eu ganhei prêmio para chuchu. Já enchi uma prateleira uma vez de uma empresa que eu trabalhava, assim, de prêmios, sabe? De boas empresas, de comunicação excelente, de não sei o quê, de não sei o quê. Graças a Deus, com uma memória, né, na grande maioria, não dá para agradar todo mundo, mas na grande maioria de pessoas lembrando de mim como uma super profissional de RH, uma profissional referência. E eu estava numa empresa que não me nutria, mas numa posição bem estratégica até, uma posição onde que a grande maioria dos meus colegas de RH gostariam de ocupar. Só que eu já estava percebendo que aquilo ali não fazia mais sentido para mim. Não é que eu deixei de amar o RH, mas o RH ele já não era mais uma possibilidade de felicidade, já não estava mais alinhado com o que eu queria ser. E aí aquilo começou a ficar pesado, começou a ficar adoecedor. Eu comecei a ter dificuldade para ir para o trabalho, para fazer coisas que antes para mim eram muito leves, eu amava. E eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a falar, poxa, eu desejei tanto isso. Gente, contar para vocês, eu fiz 4 pós-graduações para ser uma puta profissional de RH. E eu comecei a pensar, poxa vida, se eu largar o RH, eu vou fazer o quê? Tanto que eu já estudei, tanto que eu já investi de tempo, tanto que eu já investi de posicionamento de carreira. E aí eu vou fazer o quê da minha vida? Como assim? Para vocês entenderem, em 2008, uma colega de trabalho, que não era, né, não era da empresa que eu estava, mas era do meio, ela tinha abandonado tudo em RH, inclusive, e virou palestrante. E nessa época eu falei com ela assim, fulano, nossa, mas que coragem, né? Largar tudo assim e mudar de carreira, mudar de área e tal. Admirei.
E aquilo me deu um negocinho aqui dentro do peito. Pensei, poxa, eu gostaria muito de ter essa coragem. Peguem essa palavrinha aí, ó, coragem. Não tive, continuei construindo a minha carreira. Em 2019, essa mesma colega me convidou para dar uma palestra numa faculdade que ela estava dando aula e estava conduzindo aí um curso. E aí eu pensei, eu, palestrante? Eu? Não, eu sou RH. Mas fui, porque eu gosto dos desafios da vida, eu falei, vou lá. Tinha um trenzinho aqui dentro de mim, assim, que já estava me pinicando, mas eu ainda insistia em fingir que não estava ouvindo. Fui. Foi ótimo, foi super divertido. A turma era bem grande, a turma super elogiou, adorou e tal. E aí, uma pessoa dessa turma me convidou para ir numa empresa, e aí outra pessoa me convidou em 2019. E eu continuei meio no paralelo, não largava o RH por medo, nada mais me prendia além de medo. E ficava no paralelo trabalhando nessa segunda etapa, que era dar treinamento, da palestra, da consultoria nas empresas, mas sem largar o osso, sem largar o RH. Com medo mesmo, com receio do amanhã, com receio de ir lá e pôr a minha cara, né, de ser a dona da minha carreira. Até que em 2024, 23 para 24, eu realmente comecei a adoecer. Falei, eu não aguento mais, eu vou precisar fazer uma escolha. E aí, eu não consegui mais dormir em paz todas as vezes que eu pensava que a minha escolha ia ser o RH. Não dormia, eu ficava angustiada, eu ficava ansiosa. Eu falei, cara, não é mais esse lugar. Não é mais esse lugar. E aí eu larguei o RH e comecei a desenhar esse podcast, uma série de palestras, e viver exclusivamente, eu já vivia paralelamente, mas viver exclusivamente da consultoria. Muito interessante quando eu fui contar para as pessoas, para os meus amigos mais próximos, para minha família, que eu ia largar tudo e viver da consultoria, todo mundo levou um choque. Alguns amigos mais próximos, não. Mas a minha família, por exemplo, foi muito chocante. Foi, poxa, mas você estudou tanto, você correu tanto atrás para isso, e você vai largar tudo, e se não dar certo, como é que você vai fazer? Eu lembro que a minha mãe, em toda a sua simplicidade, falou comigo assim, filha, se você precisar voltar para casa, tem espaço aqui para você. Olha, vou fazer um brinde a isso, tá? Um brinde às mães que acolhem dentro das suas perspectivas, nossas mudanças, tá? O que ela estava dizendo é que se desse errado a minha escolha, eu ainda tinha um lugar de aconchego. E eu falei, olha, eu espero sinceramente não precisar, ainda não precisei, ufa. Mas eu entendi que ela estava apoiando o meu momento. E foi uma mudança, apesar de já estar no paralelo com a consultoria, difícil. Por isso, porque eu tinha que me posicionar para as pessoas diferente. E, cara, que cagaço, que medo, que tudo. Mas principalmente que alívio. A gente já conversou sobre esse cagaço do podcast, da consultoria em outros episódios. O que esse episódio tem de diferente é da gente pensar assim, será que eu estou acolhendo as minhas metamorfoses? Inclusive, em 2021 ou 2022, quando eu comecei a pensar e refletir sobre isso, eu fiz uma tatuagem, pasmem, né? Eu acho que cada episódio dessa temporada vai ter uma tatuagem para trazer ali a figura, né? Eu tatuei assim no peito, metamorfose ambulante. Eu queria muito me lembrar que eu podia mudar quando eu quisesse e que mudar não era abrir mão do que eu lutei, do que eu vivi antes. Era só que aquele antes não me cabia mais. Né? Era coragem mesmo de escutar os meus próprios desejos, os meus passos, de respeitar os meus desvios. Era entender que escolher, inclusive, mudar de carreira, mudar de relacionamento, sair de um relacionamento que não estava legal, mudar de grupo de amizade, podia ser um ato mesmo de amor próprio para mim, né? De autocuidado. Esse episódio é para a gente relembrar que eu não preciso ficar num lugar só porque aquele lugar já foi bom, só porque aquilo já foi legal. Eu posso sim, em qualquer momento, em qualquer idade, começar do zero.
Obviamente, eu não estou aqui falando para vocês largarem tudo e viverem da arte de vocês na praia. Gente, olha, não é bem isso. Pode ser isso também, mas não é bem isso. Eu estou falando muito mais sobre assumir os seus desejos sem medo mesmo do que vão falar, porque vão falar, tá? Vão falar se for, se não for, vai falar. Escolham com sabedoria aquilo que nutrem vocês, aquilo que fazem vocês estarem suaves no seu dia a dia, aquilo que você dorme em paz, sabe? Não é fácil, tá? Tem dias que eu falo assim, Bruna, sua maluca, vão mandar currículo para geral. Mas depois eu paro e falo, mas eu quero mesmo estar nesse lugar de novo? Não, eu não quero. Ufa. Então vamos captar cliente, não vamos mandar currículo não. Muda um pouquinho a minha estrutura. É sobre tirar o peso de achar que toda vez que eu mudo, eu perco tudo que eu já vivi. Na verdade, cada vez que eu mudo, cada vez que eu faço uma escolha nova, de fato existe uma renúncia. Mas essa renúncia não é de perda do meu passado, mas é de maturidade emocional. De maturidade para entender que aquilo ali não me cabe mais. E tudo bem. Eu aceito abrir mão. Eu aceito não adoecer mais só porque o status me diz que é bom. Eu tenho 2 grandes amigos que estão, um inclusive já pediu desligamento e o outro está em processo de se desligar, de grandes empresas, de carreiras que eles desenharam durante anos por adoecimento mental. E tomar essa decisão foi extremamente doloroso para eles. Eu ouvi, acompanhei boa parte disso. E ouvi essa angústia de, poxa, eu estou abrindo mão do emprego que todo mundo sempre sonhou. Era o que mais doía nessa decisão deles. Era o que mais, inclusive, os adoecia com medo de largar esse lugar. Então, sim, às vezes a gente vai abrir mão do lugar que todo mundo sempre sonhou estar. E isso não é covardia, isso não é fraqueza, isso é extrema coragem. Porque se é um lugar que está fazendo você se perder de você mesmo, ele pode ser perfeito para todo mundo, mas ele não vale a pena. O custo é muito alto. Esse episódio e esse brinde é sobre a gente recomeçar sempre que for necessário, mesmo que seja perfeito para o outro. Que a gente lembre e relembre a nossa essência, o que é perfeito para nós. Um brinde às mudanças e a sermos metamorfoses ambulantes aí ao longo do nosso percurso de vida. Enquanto a vida existe possibilidade de mudança. E para encerrar o nosso episódio, nós vamos de musiquinha. E essa musiquinha foi escolhida por quê? Porque só você sabe aquilo que te faz sorrir, aquilo que dói, aquilo que não floresce mais. É uma música que, quando eu escuto, tá? Me relembra de onde eu vim, me relembra que eu tenho infinitas possibilidades para ir, me relembra que eu posso viver com presença, com maturidade, com gratidão todos os dias. Então, terminou esse episódio? Vai lá, põe Almi Sater para tocar, sinta a energia dessa música, sinta a leveza e se lembre que você sempre pode tocar em frente. E que tocar em frente não é anular o seu passado, é ser grato a ele. Então, tocando em frente, Almi Sater. Ando devagar, porque eu já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje, me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Essa música nos relembra que todo tempo a gente pode mudar sem esquecer de onde a gente veio, celebrar tudo que a gente já viveu, mas principalmente viver o agora pulsando no nosso corpo, na nossa vida, no nosso eu, na nossa essência. Então, que vocês relembrem a história de vocês e que sem pressa vocês avaliem se ainda faz sentido. E se não fizer, vocês tenham coragem para recomeçar uma manhã qualquer. Um brinde a cada um de nós que compõe a sua própria história. Até o nosso próximo episódio.